E você já deve ter visto em algumas reportagens assim que determinados casos estão em segredo de justiça. Só que o deputado federal Sérgio Vidigal apresentou uma emenda constitucional querendo acabar com isso. Não haveria então mais segredo de justiça em casos de corrupção envolvendo agentes públicos. Será que isso pode trazer alguma complicação para a investigação? Aqui no estúdio com a gente o deputado federal Sérgio Vidigal, que tem essa proposta, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Espírito Santo, doutor Homero Mafra. Obrigado, senhores, pela presença aqui no Bom Dia mais uma vez. Deputado, explica para a gente essa proposta do senhor, como é que é hoje e como é que ficaria se ela for aprovada. Bom dia, Mário. Bom dia. Primeiro, assim, é bom registrar que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, diz que todos os atos judiciais deverão ter publicidade. E todos os atos administrativos, no artigo 37, também reafirma que tem que ter publicidade. Só que no artigo 93, no inciso 9, fala sobre as ressalvas, sobre exceção, sobre segredo de justiça, sobre processo de interesse público e processo também que viola os direitos da família. O que nós entendemos com isso? Até porque esse entendimento não é meu, esse entendimento já é da própria magistratura, quando coloca de que nós vivemos no Estado de Direito Democrático e a importância que tenhamos publicidade de todos os atos. E o que nós observamos hoje é que ações como essa, em relação ao segredo de justiça, especificamente para a lesão ao patrimônio público, ela tem sido extremamente negativa para a sociedade, tem criado dificuldade até para os advogados e, às vezes, você utiliza do próprio vazamento, e a Operação Lava Jato hoje é uma prova real disso, ela traz, inclusive, à tona esse debate, porque já houve vários vazamentos de depoimento, e já tem advogados já solicitando que se anule o processo, que se anule as provas. Imagine você, talvez um processo robusto, um dos maiores de corrupção do país, da Petrobras, e depois de todo esse esforço, né, ter anulado o processo, ter anulado as provas. Então, o segredo de justiça ele acaba sendo um instrumento para ampliar a impunidade. O ministro Celso de Mello já falou anteriormente, né, de que não vê justificativa para segredo de justiça, né, em relação à lesão ao dinheiro público. Então, acho que é um momento importante para se debater isso no Congresso Nacional, para se debater na sociedade, que a gente possa realmente aprovar, porque apresentar a proposta é uma coisa, a aprovação já depende do Congresso, né? Que a gente possa aprovar uma PEC como essa, que com certeza ela vai reduzir a impunidade, vai dar mais transparência, vai dar mais publicidade e o que é mais importante, né? Soberano não é o segredo de justiça, soberano é o povo brasileiro. Então, eu creio que isso vai ser uma contribuição importante para esse debate nesse momento que estamos vivendo no país. Doutor Homero Mafra, aqui se propõe o segredo de justiça. Ele preservaria o quê? A investigação, o investigado? Eu penso que o segredo de justiça é para a proteção de alguns dados. Sigilo fiscal, bancário, as questões que dizem respeito à intimidade das pessoas. Agora, você imaginar que você vai ter um sigilo seletivo, porque é o que existe no Brasil. Na capa do jornal foi lido agora, ladrão que roubou até avião. Então, dependendo do nível social, não há sigilo. Sigilo nesse país existe para privilegiados. E o ar da informação mata a questão de corrupção. Ah, mas o agente público pode ser exposto. Se ele for exposto, ele vai ter ação de indenização. A regra é que o processo seja público. A exceção é que o processo seja privado. Então, na verdade, essa questão do sigilo, e o deputado Sérgio Vidigal concorda integralmente com ele, essa questão do sigilo tem também um viés de privilégio. Sigilo para alguns, que não é o sigilo para a imensa maioria dos que estão nos tribunais. Nesse caso, não sei se a gente consegue fazer essa comparação, mas da Lava Jato, o que mudaria se fosse tudo aberto? Acho que a população, no meu entender, teria conhecimento dos depoimentos, só, o sigilo bancário, fiscal, esse continuaria preservado, e a gente evitaria, inclusive, essa questão dos vazamentos seletivos. Eu vazo o que interessa, né? Tem muito isso. Então, a transparência nunca é demais. Deputado, o presidente da OAB disse aqui que se a pessoa depois for considerada inocente, ela e tem o nome divulgado assim devidamente, ela que peça um ressarcimento. Mas aí não pode ser um pouco injusto? A pessoa tem um nome ali exposto na mídia, na imprensa, e depois você vê, olha, não é nada disso, ela é inocente. Olha, eu queria até acrescentar o que o doutor Homero colocou,
Primeiro, essa publicidade em relação até a quem está sendo acusado, isso é importante também, porque às vezes nem quem está sendo acusado, os advogados sabem a princípio o que está lá no segredo de justiça, né? E outra coisa importante também para dar proteção ao magistrado, porque é importante quando ele está julgando uma ação onde as pessoas estão participando ativamente, né? Para não ter questionamento de imparcialidade, né? Em algum processo. Então, eu acho que isso é extremamente importante nesse momento da democracia, que a gente possa realmente tirar aqueles processos que têm lesão aos cofres públicos, até porque o dinheiro público ele não pertence a um nem a dois, ele pertence à sociedade. Então, quem é dono do dinheiro, ele tem que saber como é que está a apuração do desvio dos recursos dele. Então, esse é o entendimento que eu tenho, evidentemente, respeitando as instituições, lógico que todo processo, todo projeto, ele pode ser revisto, pode ser discutido, mas essa é a visão que nós temos, que é uma contribuição importante nesse momento para o processo judicial e democrático brasileiro. Doutor Homero, o senhor se mostrou aqui favorável à quebra do sigilo, disse que no Brasil é para alguns e é um privilégio, mas dentro da própria OAB tem segredo de justiça, não tem? A investigação que envolve os advogados? Os processos éticos, na ordem, estão sujeitos a sigilo. Eu, particularmente, esse não é um consenso dentre os advogados, eu, particularmente, sou a favor do fim do sigilo. Eu acho que nós devemos preservar alguns dados, mas as pessoas têm o direito de saber. Nós temos... mas a acusação do cliente foi indevida. Nós temos que começar a discutir outras coisas, mecanismos de proteção, mecanismos de punição, o fim da chamada publicidade opressiva que existe. Às vezes, os meios de comunicação condenam antes do julgamento, isso é um ponto que também tem que vir à discussão. Agora, a publicidade não é um mal, não é um mal. Ainda mais quando se trata de agentes públicos. O senhor está falando de advogado, mas quando eu se trata de agentes públicos... Eu acho que a publicidade, de uma forma geral, nos processos, não é um mal. Nós precisamos aprimorar as formas de punição daquele que denuncia de forma equivocada, sem base, mas não fechar a publicidade dos processos. Marcelo comenta isso, diz que muitas vezes na imprensa a pessoa acaba sendo... punida antes mesmo e julgada de que haja o julgamento assim na justiça. Deputado, como é que é o caminho agora? O senhor apresentou um projeto de emenda, é isso? Constitucional. Ela foi necessária colher 171 assinaturas, que é um terço, né, da casa. Ela agora está sendo encaminhada para o presidente da casa, que vai aprovar sua admissibilidade ou não, e a partir daí ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal e posteriormente ela passa no Senado, né? Porque é uma proposta de emenda constitucional. E o senhor percebe interesse em que isso seja discutido e votado no Congresso? O senhor está chegando agora lá à Câmara dos Deputados, o senhor percebe que isso vai para frente? Olha bem, eu creio que não tem momento mais adequado do que esse para fazer esse debate, né? E lógico que, evidentemente, nós não teremos nem todo mundo favorável, porque aquela casa é uma casa democrática, né? Mas o sentimento que eu tenho é que hoje há também um interesse muito grande, porque houve uma renovação muito grande dos parlamentares, em que se possa realmente mostrar transparência mais nos atos administrativos, nos atos judiciais, né? E principalmente com a contribuição nossa daquela casa. Até porque hoje, né, doutor Homero, não tem nada mais de segredo, né? Hoje você com rede social, internet, né? Nós sabemos de tudo. O que precisa é que as pessoas que também são acusadas precisam saber antecipadamente para poder fazer sua defesa, que às vezes a imprensa divulga um vazamento sem que o advogado da defesa tenha conhecimento que possa realmente, de repente, contestar aquilo que está sendo colocado. E se a imprensa divulga é porque vazou, e aí tem interesse público. Então, deixa eu agradecer aos dois. Fábio Pimentel concorda, acho que não deveria existir o segredo de justiça para nenhum crime que seja de interesse da população, principalmente quando envolve políticos. Deputado, para encerrar, ontem a gente falou aqui no aumento da verba de gabinete lá na Câmara dos Deputados. Foram mais de 60 e-mails e a maioria dos títulos aqui dos e-mails era vergonha, indignação, não tem jeito, porque agora o deputado também pode levar a esposa, levar cônjuge para viajar até Brasília. E a gente vê o país numa crise econômica e se pergunta como é que passa um negócio desse? Como é que passa um negócio desse? Olha bem, primeiro é bom deixar registrado que essa não foi uma decisão do plenário. Essa é uma autonomia que a mesa diretora que o presidente tem de tomar essas decisões, dessas resoluções. Eu tive conhecimento através dos meios de comunicação, isso não foi nem discutido internamente, que eu acho um absurdo. Eu até solicitei ao líder do nosso partido que a gente pudesse discutir as decisões da Câmara, porque ela acaba penalizando a todos os parlamentares. Eu acho absurdo, creio que seja um compromisso que o presidente teve com os seus eleitores na sua eleição
para presidente daquela casa, e ele está na contramão da história, né? Isso é coisa que já foi repudiado pela população brasileira há muito tempo, e sem contar também que o cenário que vivemos hoje é um cenário que nós os homens públicos, temos que ser exemplo, né, para a sociedade. O senhor vai usar esse dinheiro? Não, na verdade é o seguinte, esse recurso ele não é utilizado pelo parlamentar, esse recurso do gabinete. É para o gabinete que você tem um número de servidores e automaticamente você vai reajustar o salário desses servidores. Né? Mas, de qualquer forma, se você quiser reajustar, tem vários instrumentos que tem feito. Isso foi fazer uma resolução em que o reajuste seja feito juntamente com o reajuste do servidor da casa, né? Não ser feito dessa forma, em separado, e o que é ainda mais grave é a questão da passagem para o cônjuge do parlamentar. Né? Isso é um absurdo. E é triste ouvir o senhor falando que pode ter sido um toma lá da cá, né? O presidente da Câmara, para ser eleito, oferece coisas desse tipo aos eleitores, no caso, os deputados. Doutor Mero, eu vou encerrar. O senhor quer fazer um comentário sobre esse assunto? Só a eleição de Eduardo Cunha consolida aquela máxima de que nada é tão ruim que não possa ser piorado. Né? Nós temos hoje a pior agenda no parlamento pelo presidente da Câmara. Vou agradecer ao deputado federal Sérgio Vidigal, ao presidente da OAB no Espírito Santo, Homero Mafra, falando sobre essa proposta do deputado de acabar com o segredo de justiça em casos de corrupção quando envolve agente público. O presidente da Ordem dos Advogados apoia essa decisão do deputado Sérgio Vidigal, essa proposta.